Mãe, você já ouviu falar da AME, atrofia muscular espinhal? A AME é a principal causa genética de mortalidade infantil que atinge 1 a cada 10 mil nascimentos. No Brasil, são aproximadamente 300 crianças que nascem com AME todos os anos. E ela é uma doença tão rara, gente, que a gente nunca imagina que vai acontecer com o nosso filho. Por isso, a gente precisa falar da AME. Olha, é uma doença que muda a vida de toda a família e quanto mais cedo for descoberta, melhor para a vida do bebê. A AME é uma doença genética que atinge os neurônios motores da medula espinhal e que leva ao mau funcionamento de todos os músculos da criança. E aí, vai ter dificuldade em andar, falar, engolir e até respirar. Mãe, o diagnóstico precoce é fundamental, então observe os principais sintomas, porque ninguém conhece seu bebê tão bem quanto você. Se perceber dificuldade em respirar, em engolir, um cansaço excessivo ao mamar, pouco controle da cabeça, assim a cabecinha mais mole, fraqueza muscular e uma postura de perna, sabe, igual sapinho? Siga o seu coração, conversa com o seu pediatra e busca mais informações, porque a sua atitude pode fazer toda a diferença. Hoje eu tô aqui com mães e pais que representam associações de pacientes que vieram nos contar um pouco mais sobre o dia a dia com seus filhos e ajudar a desmistificar um pouquinho da AME. E quem tá aqui comigo é a Giovana, ela é mãe do Davi e diretora do INAME, e hoje ela vai contar um pouquinho pra gente da história dela com a AME. Giovana, qual foi o seu primeiro contato? Você já tinha ouvido falar em AME? Não, nunca passou pela minha cabeça o que fosse atrofia muscular espinhal. Na sua gravidez, quando a gente tá lá pesquisando tudo, lendo livro, nunca passou na sua frente esse nome? Não. O que acontece? O Davi, ele não firmava o pescocinho. Enquanto bebê, ele foi crescendo e ele não firmava o pescocinho. E isso era a principal coisa que angustiava a gente. E a gente perguntava pro pediatra e ele falava, bebê é assim, mãe, cada bebê tem seu tempo. Ele tinha lá para uns 3, 4 meses de idade. Junto com isso, ele fazia uns barulhinhos quando ele dormia, que já significavam alguns problemas respiratórios. Tipo um ronquinho? Um ronquinho, exatamente. Aí eu falava, doutor, ele faz muito barulho para dormir à noite, isso é muito estranho. Bebê é assim, mãe, não é nada não. Aí ele perdeu peso também, já decorrente da dificuldade de mamar, só mamava no peito. Você colocava ele para mamar, dava o tempo ali de mamada, mas quer dizer que ele não estava sugando, fazendo a sucção ideal. Realmente ele está muito molinho, que eles chamam de hipotônico, né? E a gente vai fazer uma fisioterapia, porque eu estou achando que essa hipotonia é uma hipotonia benigna. Então, ele recomendou que a gente fizesse uma fisioterapia genérica, mas não seguiu investigando o que pudesse estar causando aquilo. E ele seguia molinho, não firmava o pescoço, aí ele tinha de 4 para 5 meses. Até que um dia, eu estava numa festa de família, na casa da minha avó, e eu tenho uma prima que é pediatra. Na hora que ela viu o Davi, ela não teve coragem de falar comigo. Mas ela falou com o meu pai, ela falou, tio, tem alguma coisa errada com o Davi. Fala pra Giovana investigar. Tem alguma coisa que não tá certa. E aí ela sugeriu a gente procurar um neuro e a gente partiu pro neurologista, né, neuropediatra. Mas isso ele já tava com quantos meses? Ele tinha de 4 para 5 meses. A primeira neuro que a gente foi, ela examinou, viu que tinha alguma coisa muito errada, mas ela falou assim, eu não sou a pessoa que vou poder te ajudar nisso. Vou te indicar um outro colega. E aí, quando a gente foi pra segunda neuro, deu um diagnóstico clínico na lata. Ela falou assim, eu acho que é AME. E você, aí ela falou o que é AME. Quando ela falou o que é AME, a casa cai. O mundo cai, né? E aí a gente vai pra internet, apesar que o Davi já tem 7 anos, né? Meninão, cabeludão, todo lindo. Mas 7 anos, eu acho que a internet não tava... Então, 7 anos atrás não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, né? Então a gente não tinha muita informação, mas tudo que a gente buscava de informação era muito ruim. Era uma condenação quase. Era ruim, né? ou pior. Aí você começou a pesquisar mais sobre a AME. Isso, aí ela passou um exame chamado eletroneuromiografia, que é um exame que o bebê passa 1 hora tomando choque, é um exame super dolorido. E ele sofreu muito para fazer, e nesse exame também deu o resultado de AME.
mas é importante falar que assim, esse exame não é o exame que fecha o diagnóstico para a AME, né? Depois disso, aí sim eles indicaram que a gente fizesse o teste genético, que depois de 30 dias veio o resultado e confirmou realmente que era AME. É 1 a cada 10 mil crianças, mas ela não pode ser rara na comunicação, né? Sim. Então, assim, ela é rara na incidência, mas a gente tem que falar sobre o assunto para esses diagnósticos serem cada vez feitos de uma maneira mais eficiente e mais rápida. Se é um assunto que está todo mundo falando, com certeza. Poxa, e se for AME? E isso porque Davi e a nossa família, a gente ainda teve sorte, porque a gente conseguiu fazer o diagnóstico de 5 para 6 meses e ele não estava em falência respiratória ainda. Então, e ele é do tipo 1, né? Ele é do tipo 1, que é o mais grave, mas assim, ele não teve uma parada respiratória, ele não broncoaspirou e isso evoluiu para uma pneumonia, mas tudo isso podia ter acontecido, como acontece com a maioria das crianças sem diagnóstico, por causa da falta de diagnóstico. Bom, e para os pais que estão nos assistindo, eu queria que você passasse algumas recomendações de uma mãe que foi guerreira, que lutou, que foi atrás, mas para eles conseguirem ter esse diagnóstico antes. A primeira coisa é o pescoço. Se o bebê está demorando a firmar o pescoço, desconfie. Outra coisa, se as pernas ficam muito caidinhas, se o bebê é muito molinho, desconfiem. Se ele perde peso, se ele fica muito suado para mamar, desconfiem. Se a língua do bebê fica tremendo, o nome técnico disso é fasciculação, desconfie. Então tem muita pista aí, presta atenção nisso. Agora falando desse trabalho que vocês fazem, que é muito legal, como que as associações podem ajudar esses pais, né, que já têm o diagnóstico, que a AME já é uma realidade da família, como que vocês ajudam esse trabalho tão lindo que vocês fazem? Bom, a primeira ajuda que qualquer família que recebe um diagnóstico desse é o acolhimento, né? Há 7 anos atrás, a gente não tinha essa conexão hoje com outras famílias, com redes sociais, e isso foi muito difícil. E a gente encontrou uma família que representou esse acolhimento pra gente, e isso foi sensacional. Então eu acho que como associação a primeira coisa é dar esse acolhimento, que receber um diagnóstico desse é muito difícil. E a partir daí, informação sobre a doença, capacitação da família e dos profissionais que vão cuidar desse bebê, e também não só para a família que acabou de ter um diagnóstico, mas a gente procura ter um papel de divulgar a AME para todo mundo, de jogar luz na causa da AME. A gente precisa disso, a gente precisa que todo mundo ouça falar de AME, que as pessoas saibam o que é AME, que as pessoas entendam e abracem essa causa com a gente. E aqui no nosso bate-papo dos bastidores, a gente estava falando com a Giovana que você sabe que um dia antes, né, daquele exame morfológico que a gente faz, eu deitei na cama e falei assim, vou fazer um pedido para Deus, para o meu filho. Depois eu pensei, sabe o quê? Eu acho que eu não vou pedir nada. Eu acho que eu tô pronta para receber o meu filho, né? Ele venha como tem que vir. E ela me falou uma coisa tão linda, que ela falou que ela também não pediu saúde, mas ela foi esperta, ela pediu felicidade. E isso o Davi é muito feliz. E eu esqueci naquele momento lá de pedir saúde para Deus, para Papai do Céu, né? Mas eu pedi que ele fosse feliz. E ele é feliz todos os dias e faz a gente feliz todos os dias nessa jornada. E você disse que essa jornada trouxe vida, né? Essa falta de saúde trouxe vida para sua família, para valorizar os momentos, para valorizar as pequenas coisas. Ele tem um irmão também, né? Sim, ele tem um irmão caçula, que acabou de fazer 2 anos. Mas isso é uma coisa assim muito bacana. A gente tem o momento do diagnóstico, que é uma escuridão enorme, e depois as coisas começam a se clarear. E o Davi mostrou pra gente que essa jornada podia e pôde ser muito mais leve do que a gente pensava que ela seria. E vale muito a pena. Eu tenho certeza que a gente estando nessa comunidade, nessa rede de apoio, tudo fica mais leve. Com certeza. Tá certo. Obrigada, Giovana. Valeu. Eu quero agradecer então as mães, pais e as associações de pacientes presentes nessa campanha e queria deixar um recado final para vocês. Siga seu instinto de mãe, escute seu coração, ame. O diagnóstico precoce pode mudar a vida do seu filho.